Bora lá, galera, então, né? Começando a nossa aulinha de hoje. Então, vamos lá, vamos começar a nossa aulinha hoje falando, né, de puerpério, certo? Que é o período pós-parto, certo? Então, o que que definindo realmente o que que é o puerpério, né? Então, é o período que vai do término do parto até o retorno total das funções da genitália materna. Esse período, geralmente a gente escuta muito a palavra puérpera associada a 45 dias após o parto. Não é um conceito errado, é um conceito bem comum, usual para definições de puérperas, a fim de critérios, por exemplo, para a campanha da influenza, né? Vamos assim dizer, mas a gente entende quando a gente está atendendo essa gestante, né, no pré-natal, e a gente sabe que vai atender ela depois, ao longo, né, do passar da caminhada pós-parto, a gente entende que esse puerpério ele dura de 6 a 8 semanas, ok? O puerpério, ele tem algumas classificações, porque existem em alguns momentos que a gente precisa ter mais cuidados, ou precisa olhar para determinadas coisas, e outros momentos olhar para outras situações, certo? Então, o puerpério imediato, assim como o pós-operatório imediato, vocês já devem ter ouvido isso, né? Pós-operatório imediato. O pós-operatório ou o puerpério imediato é aquele em que a gente fica mais apreensivo porque pode acontecer algum problema, né? Pode ter alguma complicação. Então, o puerpério imediato, ele acontece após a saída da placenta, né? A dectação, até a segunda hora após o parto, né? Depois disso, a gente tem então o puerpério imediato, que vai da segunda hora até o 10º dia após o parto. Essas duas fases aqui, ela tá ainda num período, né? Ela não permanece 10 dias internada na maternidade, mas ela fica aqui numa fração de tempo dentro da maternidade, ainda aguardando alta para ver se nada acontece, se tá tudo ok. Então, esses dois períodos aqui, eles exigem um pouco mais de cuidado, muito mais atenção, porque existem alguns riscos, né? Que a gente precisa estar atento antes de liberar essa puérpera para residência, certo? Depois disso, a gente tem então o que a gente chama de puerpério tardio, que se estende do 11º dia ao 45º, e o puerpério remoto, no qual a gente não aborda muito, mas que também existe, que vai 45 dias até o retorno da primeira menstruação, certo? Até ela passar todo o período ali, né, que a gente chama de quarentena, né, de resguardo, que o manezinho chama de resguardo, até a retomada da sua função reprodutiva novamente, ok? E aí, nesse puerpério, né, até a retomada dessa menstruação, até a retomada da sua vida reprodutiva novamente, existe então a eliminação de exudatos. O que que são esses exudatos? São elementos celulares, restos de sangue, pedaços da bolsa, pelos, né, do bebê que ficaram ainda ali dentro daquele útero e que precisam escoar, né, que precisam ser colocados para fora. Obviamente que além disso tem também sangue, né? Sangue proveniente da onde? Daqueles vasos. Lembra que eu falei que a partir do momento que a placenta sai do útero, os vasos em que ela estava colada, aderida, eles ficam abertos. Conforme o útero vai evoluindo, voltando para a pelve, ele vai automaticamente fechando, né? Bloqueando a passagem, a saída desse sangue, e o fluxo tende a diminuir. Com a diminuição desse fluxo, obviamente, há uma modificação do que é liberado, ok? Então, no começo, lá no puerpério imediato, a gente tem então uma eliminação que se chama de loque rubra, uma eliminação sanguinolenta, certo? De sangue vivo, ok? Muito próximo à fase mais ativa da menstruação, tá? Passando disso, a gente tem então o que a gente chama de serossanguinolenta. Tem aquele tom mais escurecido, que indicando que já está chegando ao fim, né, dessa liberação de exudato, que já tem pouco exudato, e o volume realmente também tende a diminuir bastante. E depois disso, então, a gente tem então um tom mais amarelado que a gente chama de lochia alba, que daí é só exudato seroso mesmo, é só mais aquele líquido final, aquele líquido de cicatrização, certo? Então, os cuidados de enfermagem, é óbvio, né, gente, que a gente vai ter cuidados de enfermagem, nos quais eu estou registrando aqui, é para aquele momento em que ela realmente permanece lá com a gente na maternidade, né, no alojamento conjunto, quando ela sai lá da sala de parto,
e vai com o seu bebezinho lá para o alojamento conjunto. Então, essas aqui são as funções, né, que a gente tem, uma das, né, ó, há infinitas outras atividades que a gente precisa ter, mas eu deixei aqui registrado algumas que a gente precisaria ter, né, em relação à mulher, né, no pós-parto. Obviamente que quando a gente está na maternidade, trabalhando, né, no alojamento conjunto, que particularmente para mim é um ambiente muito agradável para trabalhar, a gente não trata só da puérpera, né? A gente trata da puérpera e trata do recém-nascido. Então, é um momento de aproximação, é um momento para tirar bastante dúvidas, é um momento de muita explicação, então é um momento para ter muita calma, muita paciência, e via de regra é um ambiente bem tranquilo para trabalhar, né? Existem poucas intercorrências em que há necessidade de urgências, claro que há, mas elas são exceções. Então, particularmente, como é a minha área, eu gosto muito de trabalhar em alojamento conjunto, certo? Então, vamos começar com uma das coisas que a gente precisaria se preocupar em relação aí ao período imediato e imediato, né? Até o 10º dia aí do pós-parto, certo? Que uma delas é a questão da infecção puerperal. Lembram que eu falei que a infecção puerperal, minto, a questão da dequitação, né? A placenta, ela precisa dequitar por completo, ou seja, ela precisa descolar por completo. Então, uma das coisas, né, porque essa infecção, ela pode ser externa, né, ou interna, intrínseca ou extrínseca. A extrínseca está bem claro aqui, né? Então, é a má esterilização de instrumental, ou material usado no trabalho de parto, ou esquecer uma gase, qualquer coisa do tipo, tá? Do gênero. E a parte intrínseca, geralmente está ligada à questão da dequitação da placenta. A dequitação da placenta, a gente tem que ocorrer de modo natural, certo? A placenta, ela precisa por ela mesma, pela retração do útero, ela ir descolando aos poucos. Cabe a nós apenas aguardar a saída, né? E tá ali esperando realmente que quando ela, né, sair pelo canal vaginal, a gente consiga então puxar esse órgão para fora e fazer os procedimentos finais da gestante, da puérpera, certo? Então, uma das coisas que a gente não deve fazer é puxar essa placenta durante a dequitação, porque o que acontece é que sobram alguns tecidos ali, alguns pedaços que não se dequitam e que depois apodrecem e causam infecção. Certo? A outra causa bem comum, né, o fator de risco bem comum, são as infecções nas feridas pós-operatórias, sejam elas da cesariana ou da episiotomia. E muito mais frequente é a questão da episiotomia pela proximidade, né, com o ânus, né? Então, se a mulher não tem uma higiene adequada, não sabe fazer uma higiene genital adequada, ou não foi orientada, porque cabe a nós também fazer a orientação de como proceder a limpeza, né, quando for fazer um xixi, quando for fazer cocô, então como proceder à limpeza da episiotomia, isso pode gerar também infecções, né, puerperais, certo? Além disso, outras coisas que também podem causar a infecção puerperal é a infecção do trato urinário, né, pela proximidade do trato urinário com o canal vaginal, muito provavelmente com uma episiotomia, essa bactéria que está aqui, né, esse micro-organismo que está causando a infecção do trato urinário, pode também infeccionar outras áreas que estão ali muito próximas. E as outras questões estão relacionadas a deficiências para cicatrização, né? Entre elas a deficiência nutricional, diabetes pode ser gestacional ou não, e obesidade, certo? Esses aqui estão mais relacionados a carências, né? De substâncias, de micro-organismos, de micronutrientes benéficos para a cicatrização. A gente sabe que quanto mais tempo a ferida fica aberta, mais risco de se infectar ela tem, ok? Como uma infecção, como qualquer outra infecção, geralmente ela vem acompanhada, né, os sinais e sintomas vêm acompanhado basicamente de febre alta, calafrios, que está associado à febre, e o mal-estar geral, né? Claro que, dependendo do local, né, e dependendo da extensão, algumas coisas podem aumentar ou não, ou nem aparecerem, ok? Mas, via de regra, na infecção puerperal, né, o que a gente mais encontra de sinais e sintomas são febre alta, calafrio, mal-estar, lóquios fétidos e dores, né? Dores no local,
seja ali no períneo, na episiotomia, seja no abdômen, ali na cicatriz da cesariana, e a gente às vezes pode encontrar também secreção, né? Secreção purulenta nessas regiões, nessas incisões, e em algumas situações pode também ter frequência cardíaca acelerada, também causada pela febre alta, e palidez, certo? Palidez, e muitas vezes, está relacionada também à questão de hemorragias, né? Quando os lóquios, né, ficam ali fétidos, há um aumento na vascularização e a mulher pode perder mais sangue, né? Ficar até inclusive anêmica nessa fase, ok? Outra complicação, né, ou principais complicações da infecção pélvica, infecção puerperal, se não tratada, né? Teríamos, então, aí, uma das complicações seria a tromboflebite pélvica, né, problemas de vascularização pélvica, peritonite, que é a inflamação realmente do peritônio, de toda a cavidade abdominal, provocada pelo um foco da genital, né, do útero, do peritônio, né, então do períneo, então pode causar então uma saída, né, um extravasamento desse exudato que pode invadir o peritônio e causar uma peritonite, uma embolia pulmonar, uma endotoxemia, né, então esse exudato cheio de bactérias, né, pode então ter endotoxinas no sangue que pode levar a um choque séptico, pode ter lesão renal e obviamente pode também matar, certo? Por ser simples na detecção, né, são sintomas realmente de infecção, de que há algum processo infeccioso em andamento, espera-se que assim que a gestante aparece, né, a puérpera aparece numa consulta de urgência, por exemplo, na maternidade, com esses sinais e sintomas, ou, né, numa consulta, né, de puericultura numa unidade de saúde, que se tome as medidas para infecções. E qual é a medida? Qual é o tratamento? Principais, administração de antimicrobianos, de antibióticos, certo? Outro grande problema que a gente enfrenta também, e que é um grande risco de óbitos, né, é em relação às hemorragias, né? Lembrando de volta, nós estamos falando lá da dequitação da placenta, que também está relacionada à dequitação da placenta. Se esse útero ele não volta para a cavidade pélvica, se ele não volta para o seu local de origem, deixe espaço para que esse vaso sanguíneo fique aberto, jorrando sangue o tempo todo. O lóquio não vai ficar tom escurecido e tom amarelado, vai estar sempre em tom sanguinolento, e por causa disso ela vai ter hemorragias, vai ter anemias, e se ainda assim esse sangue continuar sendo liberado, muito provavelmente ela pode ter uma hipertonia uterina, ou seja, o útero não volta para o lugar, pode perder o útero, pode apresentar infecção puerperal e pode ir a óbito, certo? Então, precisa se estar sempre perguntando em todas as consultas da puérpera como que estão os lóquios. Mãe, como que está o lóquio? Que cor ele tem? É mais avermelhado? É acastanhado? É amarronzado? É amarelado? Para saber se o quê? Se conforme, já falei lá no slide da loqueação, conforme o útero vai evoluindo, os lóquios vão mudando de cor. Lóquios mudando de cor, né, podem indicar gravidade, seriedade, né, aumento da seriedade da situação ou não, normalidade da situação. Se ela está numa loqueação sanguinolenta e está indo para um tom escuro e depois voltou para uma loqueação sanguinolenta, alguma coisa aconteceu aqui. Pode ser, então, que ela tenha aí uma retenção de restos placentários. Isso indica, então, a necessidade de fazer uma curetagem para evitar uma infecção puerperal. Ou pode ser o contrário, ela está num tom avermelhado, passou para um tom acastanhado, agora está indo para um tom amarelado, significa que, ok, o útero está evoluindo, ele está realmente voltando para o lugar e a gente não precisaria se preocupar, ok? Outra coisa também bastante comum, por incrível que pareça, é a questão das inflamações das mamas, né? A questão das mastites, certo? É fácil de tratar, né? Geralmente é fácil de tratar, dificilmente existe óbito nesse tipo de situação. Entretanto, é uma situação que incomoda, né? Dificulta a amamentação, é bastante dolorida e é bastante comum. Então, os sintomas da mastite, né, é geralmente a hiperemia, a dor local e as mamas endurecidas com leite engurgitado, ou seja, aquele leite empedrado que os antigos falavam muito.
certo? Ocorre quando o bebê não está mamando todo o leite que está sendo produzido, ou quando o mamilo apresenta alguma fissura, e ele pode, geralmente, ele pode se apresentar entre o 8º e o 10º dia do puerpério. Ó, de novo aí, puerpério mediato aqui, né, sendo abordado. Começa sempre no comecinho. Então, qual que é a grande sacada aqui da mastite? Orientar a mãe de como amamentar. E como é orientar, qual é a ideia aí de orientar a mãe a amamentar? Por quê? Se o bebê não tiver tomando todo o leite que está sendo produzido, se ele não esvaziar bem essa mama e ficar restos de leite ali, e a mãe não fizer o revezamento de maneira adequada da mama, o que vai acontecer é que vai ficar sempre um resto de leite naquela mama, e, obviamente, vai se produzir mais e aquela mama vai ficar cada vez mais engurgitada, vai ficar cada vez mais empedrada. Então, precisa se orientar da melhor pega para evitar fissuras, né? Então, a boca do bebê, a língua do bebê tem que estar bem adequada ao mamilo. Esse mamilo tem que estar bem firme, tem que estar bem consistente, para que o bebê também não cause fissuras. Então, para isso, existem técnicas que a gente aborda, que a gente orienta, a gente coloca, faz em prática com a mãe, com o bebezinho ali, para que ela, quando ela for ganhar a alta, quando ela for para casa, que ela continue esse processo na sua residência, certo? Então, né, aquilo que a gente colocou, né, algumas recomendações. Então, orientar a puer para o uso de sutiã adequado, não pode ser sutiã de bojo, tem que ser um sutiã frouxo, não pode ser um sutiã que aperte, né, principalmente aperte a mama, certo? Fazer massagem nas mamas em direção do mamilo para retirar o leite em excesso. Avisar, né, quando houver engurgitamento para que a gente consiga ter medidas, né, consiga adotar algumas medidas para evitar a piora desse engurgitamento. Quando houver fissura, né, sempre orientar, então, a exposição das mamas ao sol, principalmente pela manhã, né, o sol tem um efeito cicatrizante, e quando houver fissuras, não fazer uso de bombinha para fazer essa retirada do excesso de leite, fazer a ordenha manual. A bomba, ela emite uma pressão muito grande no mamilo, e aí, no mamilo que já está fissurado, pode aumentar ainda mais a fissura e ser mais difícil cicatrizar. Além disso, ter toda a questão, né, de como orientar essa gestante, de como amamentar o bebê. Isso é muito importante. Então, aqui a figura está meio desfocada, mas dá para vocês perceberem que tem toda uma área hiperemiada aqui e esse seio está bem duro, né? Dá até para ver que ele está, assim, como diz o Mané, luzindo, né? Tá brilhando de tão entumecido que esse seio tá. Então, isso são sinais de mastite, tá? E geralmente, então, vai acompanhado de dor, né? Calor local, muito importante, dor, né? E o endurecimento, certo? E por final, gente, então, a última complicação na qual a gente precisa ficar atento são as flebites. Lembram lá na aula de gestação que eu falei para vocês que a progesterona, ela costuma deixar frouxo todos os tecidos de músculo liso. Lembram de parede de músculo liso? Os vasos sanguíneos são um deles, certo? Quando há uma frouxidão nesses vasos durante o processo de gestação, pode acontecer de ficar acúmulos, né? Acumular alguns restos sanguíneos nesse vaso e isso pode causar inflamação. Então, geralmente, o que acontece quando a pessoa tem flebite? Ela tem dor no local dessa inflamação, o membro fica completamente edemaciado, e ela tem peso, sensação de peso local. Às vezes pode até ter febre alta, ok? Então, para evitar flebite, como é que a gente trabalha músculo? Trabalha músculo exercitando o músculo, né? Então, para evitar de ter flebite, a parturiente ela tem que sair do leito o mais rápido possível após o parto, para evitar realmente que esses vasos da perna, eles tenham alguma inflamação, né? Lembrar que as gestantes, né, e as puérperas, elas têm limitações na tomada de medicação, né? Na gestação, tem limitação porque pode interferir no desenvolvimento do bebê. E na fase de puerpério, tem limitação porque isso pode interferir na mamada, né? Pode passar pelo leite, isso pode interferir o bebê, na mamada do bebê. Então, e lembrar que a amamentação, né, ela é a fonte de nutrientes para essa criança a partir de agora, né?
Claro que a gente sabe que a amamentação, em algumas situações, não é viável, e aí, obviamente, entra-se em relação com a amamentação né, extra, né, com fórmulas, né? Mas o que a gente mais preza é que a amamentação seja estimulada justamente porque ela é benéfica para o bebê, né? Porque o bebê realmente consegue o máximo de nutrientes possível e também é benéfica para a mãe, né? Porque faz toda a parte, ela estimula a liberação de ocitocina, faz com que o útero retraia cada vez mais rápido. Então tem vários benefícios. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a amamentação numa próxima aula. Certo? Então a gente precisa realmente estimular, né, a caminhada dessa gestante para que isso diminua os riscos de uma flebite, e geralmente a flebite ela é sempre na parte dos membros inferiores. Por quê? Porque é onde há mais possibilidade de ficar com sangue retesado, certo? Por causa da questão da gravidade, certo? Então a gente precisa realmente estimular a deambulação, ok? Gente, era isso para a aula de hoje. A gente se encontra na nossa interação. Tragam papelzinho e caneta ou já tragam as suas dúvidas, certo? A gente se encontra hoje, então, às 19h45, tá bom? Beijo enorme para vocês.